Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor e de uma maneira muito especial para vocês, tá bom, pessoal? Que temos aqui os 4 times classificados, os cariocas classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil e ainda não temos aí o sorteio da Copa do Brasil, né? Que vai ser sorteado aí os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, mas o que nós percebemos é que os 4 grandes clubes do Rio estão classificados para a próxima fase da Copa do Brasil, das oitavas de final. O Vasco venceu contra o Fortaleza nos pênaltis, o Flamengo venceu contra a equipe do Amazonas, o Botafogo venceu contra o Vitória e além também do Fluminense vencendo contra o Sampaio Corrêa. Então vamos ver o que vai acontecer aí nos jogos aí da Copa do Brasil. Gente, ó, se inscreve, compartilha nossos vídeos, deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo também nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso programa. E não esquecendo que terças e quintas-feiras temos aí o Conversas Torcedor Notícias a partir das 18 horas e também acompanhando o nosso programa ao vivo a partir das 11 da manhã para a Rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do nosso programa pelo YouTube, também acompanhando pela rádio nsc.com, pela Rádiosnet e acompanhando pela Dial 98.7 FM, tá certo? Meus amigos e minhas amigas, vamos falar aqui primeiramente sobre o Vasco da Gama, que conquistou aí uma vitória nos pênaltis, rapaz. Sofrido pra caramba a cobrança de pênaltis aí, né? O time do Vasco da Gama venceu, né? Um jogo eletrizante entre altos e baixos, né? Que aconteceu em São Januário. O time do Vasco ficou 2 vezes em desvantagem, virou o jogo com o gol do Piton aos 30 do segundo tempo, mas viu o time do Fortaleza empatar no segundo tempo com o Hércules no final do jogo, 3-3 no tempo normal. Todos os jogadores bateram os seus pênaltis, converteram, acertaram os seus pênaltis, até o Kevin Andrade perdeu o seu pênalti, né? No lance que o Léo Jardim defendeu, né? O Kevin Andrade chutou no canto direito e viu o Léo Jardim para defender, voando para defender, para classificar a equipe do time do Vasco da Gama 5-4. E, por sinal, o Léo Jardim, meus amigos, o Léo Jardim, ele sofreu aí o primeiro gol em chute defensável do Marinho e o terceiro gol no chute de longa distância do Hércules, né? De longa distância do Hércules. E o Léo Jardim teve a oportunidade de se redimir, né? Igualzinho que aconteceu do jogo do Água Santa, né? Que ele defendeu, né? Defendeu uma das cobranças após o empate 3-3 em São Januário e teve também se redimido em uma grande defesa no chute do Moisés no final do jogo, e o Kevin Andrade foi para a cobrança e que o Léo Jardim defendeu, né? E o Ferretti, né, inclusive, né, o argentino mostrando o seu poder de jogo decisivo, né? Um jogo muito importante, ele marcou 2 gols, um de pênalti, uma de cabeça, né? Bem colocado para receber o cruzamento e ainda teve frieza para acertar a sua cobrança quinta da equipe do Vasco para nas penalidades máximas, fez o seu papel aí brigando o tempo todo na frente, saiu recompensado com a vitória, com a classificação. E o Fortaleza, no lado do Fortaleza, né, que tivemos aí o jogo que aconteceu na Copa do Nordeste, e se classificando, inclusive, mas antes disso, né, no lado do time do Fortaleza, uma frustração, saindo em uma vantagem logo no início, com o gol do Marinho, permitindo empate, voltou a ficar na frente com o gol aí do Lucero, inclusive, e que teve o pênalti aí, teve o pênalti do Ferretti, no gol do Vasco, né, o toque de mão do Marinho, né, o Lucero fez o segundo gol, depois o time do Vasco empatou com o gol do Ferretti de cabeça, num contra-ataque, né, um contra-ataque, inclusive, pouco depois o Piton virou o jogo, falhas de marcação de defesa aí do goleiro João Ricardo, e ainda a equipe teve forças para empatar o jogo com o gol do Hércules, né, mas sucumbiu nas penalidades máximas, a cobrança desperdiçada pelo Kevin Andrade, né, de apenas 19 anos, e a decepção foi maior depois de conseguir um empate contra o Boca Juniors dentro da Bombonera, na Sul-Americana, né? E no campo, o Rafael Paiva, que logicamente teve aí a última partida dele, né, no time profissional, o Rafael Paiva, voltando para a equipe sub-20, o treinador do sub-20. E o Álvaro Pacheco, que marcou presença em São Januário, ele foi ao jogo no ônibus, na delegação, assistiu o jogo em um camarote no estádio, né? E temos aí
O time do Vasco enfrentará o Flamengo no jogo do dia 2, nesse domingo, às 4 horas da tarde. E o Fortaleza, que conseguiu uma vitória aí, muito importante aí, que aconteceu num jogo importantíssimo, né? No jogo contra a equipe do Sport, fora de casa, 4-1, conseguindo essa vitória e está aí se preparando para esse jogo nesse final de semana, no jogo contra o Atlético Paranaense, no estádio da Arena Castelão. Então vamos ver o que vai acontecer no jogo. E o Vasco da Gama aí, que se classificou para a sequência da Copa do Brasil. Ainda não temos aí o sorteio da Copa do Brasil, que teremos o sorteio aí. Temos aí o sorteio para se realizar. Então vamos ver o que vai acontecer, né, na Copa do Brasil. E isso, né, é importante, igualzinho, né? Um sofrimento atrás da outra que o Vasco teve aí nessa fase, nessa fase de terceira fase da Copa do Brasil, né? Igual na segunda fase, né? Teve o 3-3, Piton salvou o Vasco, né, dessa maneira, e o time do Vasco com o Léo Jardim defendendo os pênaltis, né? E vamos falar aqui agora sobre a equipe do time do Fluminense. O Fluminense venceu aí com o John Kennedy voltando a marcar depois de um longo tempo, né? Depois que aconteceu aí por conta de uma indisciplina do jogador, né? Depois que ele não compareceu aos treinamentos, não compareceu ao treinamento e tal, voltou a marcar, né? Voltando aí, né? Ficar em paz, né? Com a torcida, com o time, também com os gols também, né? E vencendo contra o Sampaio Corrêa e avançou na Copa do Brasil. Repetiu a dose, 2-0, 4-0 no tempo agregado, né, inclusive. E teve aí a situação, o time do Fluminense está nas oitavas de final, avançou na competição após vencer o Sampaio Corrêa por 2-0. Os gols aí do Arias de pênalti, o Arias marcando gol para a equipe do time do Fluminense, até perdeu o pênalti, né, o Arias, né, e o Felipe defendeu, e o John Kennedy entrou na segunda etapa, fez o segundo gol, por ter vencido o jogo pelo placar de 2-0, do primeiro jogo, garimpando a fase das oitavas de final com o placar de 4-0 no tempo do placar agregado. Então, chegando aí a conta de 3.465.000 de premiação, 3.465, 3.465.000 de premiação por ter se classificado na próxima fase e com o montante recebido na competição inteira, na participação na terceira fase, melhor dizendo aí, que a gente tem aí, 2.205.000, 2.205.000 reais. Tá bom, pessoal? Né, pela premiação na terceira fase, e o Clube Carioca por todo, né, ao todo, já soma 5.670.000 até aqui de faturamento na competição. E no primeiro tempo, para a gente falar aqui que o Fluminense, inclusive, né, aliás, ele vai enfrentar amanhã contra a equipe do Alianza Lima, o Fluminense, né, na Libertadores da América, e temos aí o jogo aí, temos aí na situação, o time do Sampaio Corrêa, inclusive, o Sampaio Corrêa já entrou em campo, acho que era nessa semana, né? Já nessa semana em campo aí contra a equipe contra a equipe do time do Botafogo de São Paulo pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Que já entrou em campo já, né? Já entrou em campo já, né? No Campeonato Brasileiro da Série C, que não parou, na Série C que ainda não parou, principalmente que nós vamos estar, né, vendo aí. Então, meus amigos, falando sobre isso aí, em que o time do Fluminense foi muito superior ao Sampaio Corrêa no primeiro tempo, inclusive, né? O Sampaio Corrêa, por ter perdido pelo placar de 2-0 no estádio, em Cariacica, né? Por ter, do mando de campo, da equipe do Sampaio Corrêa no mandante do jogo. E o time do Fluminense foi muito superior ao Sampaio Corrêa na primeira etapa, né? Diga-se passagem. E atuando com linhas avançadas, o Fluminense controlou o jogo, certo? E o time tomou apenas um susto da equipe maranhense quando o Thiaguinho teve aí o lançamento para o João Felipe no ataque aos 13 minutos, e o atacante, né? O atacante mandou para o fundo da rede, mas o impedimento foi marcado, né? E fora disso, o Fluminense aí praticamente atuou no campo adversário, tocando a bola para tentar conseguir fazer jogadas muito bem. E o único gol do primeiro tempo saiu aos 19 minutos, né?
E o único gol da equipe do time do Fluminense saiu aos 19 da primeira etapa, com Martinelli lançando para o Ganso na esquerda da área. E o camisa 10 rolou para o meio, encontrando o Arias, que chutou rasteirinho para fazer o gol. E o goleiro Felipe até tentou a defesa, mas acabou deixando a bola passar para fazer 1-0. Então o Fluminense tendo tranquilidade na partida, tendo tranquilidade, né? Na partida que acontece, acontecimentos aí, né? O time do Fluminense tendo tranquilidade, o time da equipe do Sampaio Corrêa tentando conseguir, né, na base, na pressão para conseguir o resultado, né? Logicamente que isso, né, isso aconteceu, logicamente, né? E aliás, homenageando o Botafogo da Paraíba, melhor dizendo aí, o Botafogo da Paraíba, e o Sampaio Corrêa perdeu pelo placar de 1-0 no último sábado. Então, né, nessa rodada de número, nessa rodada aí, de número, deixa eu ver aqui, na próxima rodada, teremos aqui temos aí o Campeonato Maranhense, né? Temos aí o Campeonato Maranhense amanhã, diante do Maranhão, às 7h30 da noite, horário de Brasília, vai ter a final do Campeonato Maranhense, né? Entre o Sampaio Corrêa e Maranhão, né? Que temos a disputa, e no próximo sábado, dia 1º, às 5 da tarde, contra o Remo, né, em casa. Então temos aí os jogos aí do time do Botafogo contra a equipe vai tendo aí os jogos aí do Sampaio Corrêa, que eu tô até me confundindo aqui. Então, temos aí o Sampaio Corrêa contra o Maranhão, 7h30 da noite, e 5 da tarde, 7h30 da noite, Sampaio Corrêa e Maranhão, Campeonato Maranhense, e às 5 da tarde, Sampaio Corrêa e Remo pela Série C, tá bom, pessoal? E teve aí o jogo na Série C, 1-0 para o Botafogo da Paraíba contra o time do Sampaio Corrêa. Então, falamos aqui do primeiro tempo, o segundo tempo de partida, com a vantagem, o Fluminense diminuiu o ritmo, deu o espaço para o Sampaio Corrêa jogar, que avançou as linhas, mas não conseguiu ameaçar com um jogo controlado. E aos 33, o time do Fluminense teve o pênalti ao seu favor, né? O Arias foi derrubado na área, teve a chance de ampliar, mas ele perdeu. O Felipe conseguiu evitar o gol na cobrança do colombiano e foi o primeiro pênalti perdido, né? Foi o primeiro pênalti perdido dele com a camisa do Fluminense. E aí, no minuto seguinte, o Renato Augusto lançou para o Arias e o John Kennedy, que acabou de entrar, né? Ele chutou e o Felipe espalmou para o meio. Na sobra, o Cano tentou mandar para a rede, mas não conseguiu. E o John Kennedy entrou no segundo tempo, né? Entrou aos 18 minutos do segundo tempo. Aproveitou aí a chance e mandou para o fundo da rede para fechar e colocar o time do Fluminense na classificação para a sequência do campeonato da Copa do Brasil. Então, foi o segundo gol do John Kennedy no ano, né? O outro gol que ele fez foi no Campeonato Estadual, no início de 2024, né? O gol do John Kennedy na cobrança de pênalti. Então, temos aí o John Kennedy fazendo o gol para a equipe do Fluminense, o segundo dele no ano de 2024, né? O único gol que ele fez aí na temporada foi no lance do pênalti contra o Botafogo, na derrota por 3-2, né? 3-2, 4-2 para o Botafogo, contra a equipe do time do Fluminense no Campeonato Estadual. Então, meus amigos, a classificação do Fluminense tranquila, e até o Fernando Diniz ter o seu contrato renovado para essa sequência do campeonato, certo? Para essa sequência até o final de 2025, inclusive, né? E o Botafogo derrotou novamente o Vitória, avançando na próxima fase, já está jogando nesse momento na Libertadores da América, né? Contra o Júnior Barranquilla, né? Temos aí no jogo. E a equipe do time do Vitória volta a campo no dia 1º contra o Atlético Goianiense no Barradão pelo Campeonato Brasileiro, mas o time do Botafogo conseguiu um resultado muito importante. Vitória da equipe do Botafogo 2-1, os gols do Luiz Henrique e Júnior Santos, e o gol do Vitória marcado pelo Daniel Júnior, né, por ter vencido 1-0 no primeiro jogo, 3-1 para a equipe do time do Botafogo. Então, mais uma vez aí o artilheiro, né, o artilheiro Júnior Santos marcando o gol, né, 16 gols em 29 jogos, né, 16 gols em 29 jogos com a camisa do Botafogo, inclusive nesse ano, nessa temporada, inclusive, sendo o mais artilheiro aí, marcando aí o segundo gol nesse jogo aí, ao marcar aí o segundo gol dele
no jogo no Barradão na Copa do Brasil. O jogador nasceu na Bahia, fez festa com os torcedores no estádio depois da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, né? 16 gols em 29 jogos. O artilheiro Júnior Santos, que fez aí a alegria da galera lá no Barradão. E também a estreia, né, do Thiago Carpini, que apesar do time iniciar com uma boa pressão do Vitória, inclusive, sobre o Botafogo, acabou sucumbindo e sendo derrotado mais uma vez contra a equipe alvinegra, e é eliminado da Copa do Brasil, terá apenas o Campeonato Brasileiro para tentar se livrar do rebaixamento, né? Então temos aí o Vitória tentando escapar do rebaixamento, e temos aí o Botafogo tem a sequência muito boa, 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Que foi uma sequência muito boa para o Botafogo, inclusive, na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, tranquilizando a equipe alvinegra na Libertadores da América, já está enfrentando contra o Júnior Barranquilla, inclusive, né? Então, temos aí essa situação na equipe do time do Botafogo. E até também na partida aí, no primeiro tempo, acho que foi no primeiro tempo, quando estava 0-0, teve confusão aí de um choque entre o goleiro John e o Wagner Leonardo, zagueiro do Vitória. E o árbitro demorou para parar o jogo, o técnico Arthur Jorge reclamou muito, discutiu com o Dudu e os 2 bancos de reservas entraram em campo, na dupla do Dejagisso, né? Entraram no tumulto, né? E no fim, Arthur Jorge e Thiago Carpini foram punidos com cartão amarelo. Então, o Arthur Jorge está fazendo um grande trabalho no Botafogo. São 10 jogos, né? Se vencer, né? Vai para 9 jogos, né? Contra a equipe do time do Júnior Barranquilla, se vencer o jogo fora de casa. Então, temos aí um detalhe muito importante aí, né, na equipe alvinegra, que está fazendo um grande trabalho, o treinador Arthur Jorge, e conseguindo aí ter um grande trabalho na equipe do time do Botafogo, que está conseguindo e buscando essa formação da equipe do time do Botafogo. Diga-se passagem, a equipe alvinegra está conseguindo corresponder dentro de campo. E o time do Flamengo, né? O Flamengo que venceu de novo, 1-0, gol do Pedro, contra o Amazonas, se classificando na Copa do Brasil, desviando um chute com o joelho, inclusive, aí, para classificar, entre protestos ao Gabigol e carinho da torcida, né? Que pelo Gabigol não saiu do banco. Então, os amigos, não fez uma boa partida do Flamengo, né? Diga-se passagem, né? Que teve aí, primeiro tempo, lances de perigo, parte a parte na etapa final, os cariocas repetindo para cá no jogo de ida, 1-0 na Arena Amazônia, estão classificados, assim como o Maracanã fez o único gol do jogo. Gabigol que foi alvo de protestos, foi alvo de protestos na torcida, né? Foi um protagonista, né, nessa polêmica toda ao longo da última semana, na semana que vestiu a camisa do Corinthians. Então, não foi utilizado. E falando sobre isso, né, num jogo lento no primeiro tempo, inclusive, né, de bolas circulando de um lado para o outro, poucas chances de gol, as 2 equipes fizeram um primeiro tempo arrastado em Manaus, né, o que foi melhor para o time da casa, com a marcação baixa. Os amazonenses fecharam os espaços e obrigaram os rubro-negros para fazer aquele chuveirinho, né, para darem um chuveirinho, apelando aí, inclusive, no primeiro tempo, com 10 finalizações, mas apenas uma em direção do gol, né? Um chutaço de De La Cruz no travessão. Foi no lance, inclusive, de maior perigo, até que o Amazonas se soltou e chegou a arriscar alguns chutes, né? Ao menos arriscar também pelos lados, com Matheus Serafim pela esquerda e Patrick na direita. Nada, porém, empolgasse o torcedor no estádio, né? Que reagiu com vaias na descida para o intervalo. E o equilíbrio da etapa final deu coragem ao Amazonas, né? Porque que se mandou para o ataque no segundo tempo na base da velocidade, fosse com o Matheus Serafim, fosse com o Enio, que acabou entrando no segundo tempo. O time da casa teve maior presença no campo de ataque, né? Obrigando o Matheus Cunha a trabalhar nos 15 minutos iniciais da segunda etapa. E Tite deu fôlego ao Flamengo, que melhorou praticamente após as entradas do Vini e o Luiz Araújo, tendo intensidade, né? E até porque a torcida estava reclamando por isso, né? Para tentar conseguir dar mais intensidade. E o Marcão evitou o gol com 2 boas, melhor dizendo aí, defesas em finalizações do atacante do Flamengo, o Luiz Araújo. Até que o Igor Jesus já arriscou de muito longe, o Pedro colocou para a rede, né? E desviando com o joelho na bola, né? E deu alívio para os cariocas. A partir daí, a expectativa passou a ser mais do Gabigol, que seria ou não seria utilizado no jogo contra o Amazonas. Não foi,
e o Flamengo volta para casa com a classificação sem brilho, né? E muito contestada, né? Inclusive. Então, e falando do Gabigol, inclusive, né? O Gabigol viu do banco de reservas a vitória do Flamengo contra o Amazonas, hoje, atual 99, com a camisa 99, inclusive, né? Que teve aí o nome, teve seu nome gritado, teve um, como ele dizendo, teve nome, e o Gabigol teve aí o carinho dos torcedores na chegada a Manaus, mas também os protestos não passaram por isso não passou batido não em termos de protestos, né? Se ele recebeu carinho e que foi assediado também, foi assediado pelos fãs, assediado, melhor dizendo aí, assediado pelos mascotes, né? Em que parte da arquibancada, por sua vez, deu recado negativo, né? Eu acho, após a foto vazada que teve aí com a camisa do Corinthians, exibindo as faixas, exibindo as faixas com os dizeres Gabi Judas, não somos fãs de canalhas, enfim, além dos cânticos ofensivos, né? E aí, né, que o time do Amazonas também teve elogios ao Amazonas por conta disso, né? E que sai com moral, né, elevado no confronto contra o Flamengo, né? Se no Maracanã o time de Manaus praticamente apenas se defendeu, a partida no jogo contra o Flamengo mostrou um time corajoso, bem postado defensivamente, com boas saídas de contra-ataque, em especial com o Matheus Serafim pelo lado esquerdo, e fica a convicção, né, de que o time tem potencial para fazer uma Série B tranquila e sem sustos, mas tem aí no jogo aí contra o Santos, e até a vitória contra o Santos, aí, inclusive, que deu muito mais moral para a equipe do time do Amazonas e tentando conseguir, né, tentar fazer aí do jogo acontecer. Então, daqui a pouquinho temos o jogo entre Flamengo e Milionários hoje, né, inclusive, e tá rolando o jogo aí agora na Série B, o jogo entre Amazonas e Mirassol, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, meus amigos, temos o jogo hoje, né? Hoje temos o jogo aí contra o Mirassol, né? O time do Amazonas enfrentando o time de São Paulo. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. O Flamengo tentando conseguir uma vitória, né? A 100ª vitória do Flamengo na Libertadores, mas tentar convencer o seu torcedor, né? Porque não fez uma boa partida contra o Amazonas aí, então, de uma maneira que nós vamos estar acompanhando aí, tá bom? Gente amiga, muito obrigado a todos vocês pela companhia de sempre. Meus amigos, com certeza os 4 grandes clubes do Rio se classificando para a sequência da Copa do Brasil, tá bom? Muito obrigado a todos, se inscrevam, compartilhem nossos vídeos, deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, desde quintas-feiras às 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube, aqui do Conversa de Torcedor Notícias, aqui no nosso canal do YouTube, e também aos sábados, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet, e também acompanhando pela Dial 98.7 FM. Tá bom, pessoal? Valeu, galera, fique com Deus, e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Falou, galera!